quadro Bate-Bola é um oferecimento da GDA Pneus. Boa noite a todos. Vamos começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras campeão do primeiro turno. E vamos começar a falar do Palmeiras, do time campeão do primeiro turno. Ceará 1, Palmeiras 2. Eu falei que o Palmeiras era favorito e tá aí o resultado. O Ceará até começou bem, fazendo a marcação alta em cima do Palmeiras, mas o Palmeiras conseguiu já seus espaços. A gente vai ver o primeiro gol do Palmeiras aí, o Dudu, sempre ele, né? Um chute do Scarpa de fora da área, o goleiro deu rebote, o Dudu acompanhou a jogada e fez 1-0 para a equipe do Palmeiras. E no final do segundo tempo, do primeiro tempo, aconteceu o segundo gol do Palmeiras, do Lopes. Desencantou, né? Já fez sua estreia aí, fazia umas 2, 3 partidas e fazendo 2-0 para a equipe do Palmeiras. O Ceará teve um pênalti que não foi dado, pelo VAR, o DAR tinha dado o pênalti. Mas depois o Vina sofreu um pênalti aos 32 do segundo tempo. O gol de honra do Ceará, a gente vai ver de pênalti. Sempre ele, o Mendonça também, né? Aquele atacante que jogou no Corinthians, já está lá no Ceará já faz um bom tempo, acho que é 2, 3 temporadas que ele está jogando no Ceará. Então, para o Palmeiras, está 4 pontos à frente do Corinthians. O Corinthians é o segundo colocado, né? Então, tem uma gordura aí já de 4 pontos acima do segundo colocado. Próximo jogo do Palmeiras, pega o Goiás, joga no Allianz, né? Domingo, às 4 horas da tarde. Vamos falar do jogo do Corinthians. Corinthians e Botafogo, 1-0 magrinho, mas o importante é os 3 pontos, né? O treinador do Corinthians poupou alguns jogadores titulares, porque o Corinthians joga amanhã pela Libertadores, então o Corinthians já está visando somente a Libertadores. A gente vai falar da Libertadores daqui a pouquinho. A gente vai ver o gol aí do Mosquito. O Mosquito entrou como titular, não estava tendo várias oportunidades, teve essa oportunidade e entrou bem, jogou bem. Um bonito gol, a gente vai ver o gol aí. Uma jogada individual, que ele deu um corte para dentro e bateu tirando do goleiro. Um bonito gol, um golaço mesmo. Segundo tempo, o Corinthians recuou, fez algumas mudanças. Entrou o Willian, entrou o Yuri Alberto. Pensei que o Corinthians ia ficar mais ofensivo, não, recuou. E se não fosse o Cássio no finalzinho do jogo ali, teria sofrido o gol de empate. Mas o importante foi esses 3 pontos. O Botafogo vem lá na parte de baixo da tabela. Próximo jogo do Corinthians. O Corinthians joga em Santa Catarina contra o Avaí, sábado às 7 horas da noite. Vamos falar de uma derrota decepcionante para mim. Não esperava que o São Paulo ia colocar o Rogério Ceni, ia colocar um time reserva. Dos 11 jogadores que entraram em campo, 10 não eram titulares. Se jogar contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná, não é fácil com o time titular. Ele colocou um time reserva, então deu o que não deu. São Paulo não jogou bem, não se acertou, não teve poder de fogo nenhum, não teve chance de gol. Já o Atlético também não fez uma boa partida, não. Teve um pênalti anotado, uma falha do goleirão, né, que estreou o goleiro, né? O Felipe Alves, já chegou essa semana, já estreou para jogar. Joga muito bem na saída de bola, a gente vai ver o lance aí. Ele foi querer sair jogando lá, fez um pênalti de bobeira, né? De vilão ele virou herói porque fez o pênalti e pegou o pênalti depois, né? O pênalti foi batido e ele conseguiu pegar o pênalti do Thiago Heleno. Mas logo depois teve um outro pênalti, aí a lei do ex, né? Aí quem foi lá e fez o gol foi o Vitor Bueno, bateu o pênalti fazendo 1-0. O São Paulo fez algumas substituições, colocaram o time titular Luciano, algum outro jogador, mas não teve o poder de fogo. Eu acho que foi um resultado muito ruim para a equipe do São Paulo, porque o São Paulo já fica ali na parte da tabela, né? No meio da tabela, todo mundo somando ponto e o São Paulo ficando sem somar uns pontos. O São Paulo está empatando muito, porque toda equipe que empata muito anda para trás, porque geralmente se você tem 2 derrotas e 2 vitórias, são 6 pontos. Agora que você de 4 partidas, você empatar 3, não, são 3 pontos, é complicado. O Rogério vai ter que correr muito atrás para arrumar um esquema para a equipe de São Paulo. Próximo jogo do São Paulo, Flamengo,
Não é fácil, todo mundo sabe que o Flamengo hoje é tipo um bicho-papão, quando está entrosado é 8 ou 80, né? Então, os favoritos, como eu sempre falei aí, é Palmeiras, Flamengo, até o Atlético Mineiro ontem tomou um sapeca iaiá, né, de 3-0 do Internacional lá em Porto Alegre. Ninguém esperava, com a estreia do novo treinador, o Cuca, tomou de 3 do Internacional de Porto Alegre. Como o São Paulo pode fazer um bom jogo e ganhar do São Paulo. Esse jogo é no Morumbi, esse sábado é às 8h30 da noite. E daqui a pouquinho, às 8 horas, joga Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Fluminense vem bem no Campeonato Brasileiro, né? O Ganso, todo mundo sabe que é cria lá da Vila Belmiro, começou junto com o Neymar lá, então mais uma vez o Ganso vai jogar contra o Santos, contra o seu ex-time, né? É um jogador diferenciado, que vem jogando muito bem a equipe do Fluminense. Então vai ser um jogo bem interessante aí, né? A gente vai torcer para o Santos aqui, porque é time paulista, mas o Fluminense está muito bem colocado na tabela. Um jogo fundamental para a equipe do Santos, que o Santos está ali no meio da tabela, se perder pode ir lá para baixo. Esse jogo é daqui a pouquinho às 8 horas da noite. Como não tem rodada do Campeonato Brasileiro durante a semana, vai ter a Libertadores. Então a Libertadores, primeiro jogo, vai jogar no Paraná, Atlético Paranaense e Estudiantes da Argentina. Esse jogo é quinta-feira às 9h30. O outro jogo, clássico, né? Atlético Mineiro e Palmeiras, quarta-feira às 9h30. E tem um clássico argentino, Vélez Sarsfield e Talheres, quarta-feira às 9h30. E o jogo tão esperado também, né? Na Arena do Corinthians, Corinthians e Flamengo, amanhã às 9h30 da noite. Então a gente vai torcer para os times paulistas aqui, se derem bem, né? Então tem esse clássico aí, Atlético Mineiro e Palmeiras, e Flamengo e Corinthians. É o primeiro jogo, são 2 jogos, né? Joga agora essa meio de semana e na outra meio de semana já decide, que é mata-mata, né? Então já praticamente as quartas e finais aí, então vamos torcer para os paulistas se dar bem no campeonato da Libertadores. Essa é a notícia do esporte que nós temos para hoje. Uma boa noite e uma boa semana a todos.